A Cristologia de Tomás de Aquino, nas linhas que o doutor Angélico dedicou à pessoa e ao mistério de Jesus Cristo, o que sobressai é, sem dúvida nenhuma, a sua grande obra e mensagem de salvação. Nesta aula, Introdução a Santo Tomás de Aquino, venha descobrir conosco as riquezas da Cristologia na hermenêutica católica e os preciosos frutos que dela podemos colher para a nossa vida de oração e amizade com Deus. A Cristologia contemporânea, afastando-se da tradicional abordagem escolástica, costuma encarar a pessoa de Jesus Cristo, não já sob a ótica do mistério da redenção do gênero humano, mas da mera antropologia, muitas vezes tributária de um antropocentrismo algo eclético e de todo alheio ao espírito do cristianismo. Várias correntes teológicas atuais, com efeito, seduzidas pelos modismos intelectuais que vez por outra se expõem nas vitrines da psicologia e da crítica histórica, querem ver na pessoa de Nosso Senhor não mais o Salvador que, sendo Ele mesmo Deus feito carne, João 1:1-14, nos manifesta e revela por suas obras e ensinamentos o mistério do próprio Deus, seu projeto de salvação, o sentido profundo de seus mandamentos, a comunhão de amor que se respira e expande na vida íntima da Trindade, etc. Mas um homem entre outros tantos, ou talvez um pouco melhor do que o comum deles. Em resumo, partem de uma visão de tal forma incompleta e tacanha do ser humano que o Cristo nela inspirado é tão ou até mais incompleto e estranho à maravilhosa personalidade que vemos nos 4 evangelhos. Isto não quer dizer, é óbvio, que toda cristologia moderna se deva taxar de heterodoxa ou coisa que o valha. Trata-se, na verdade, de ter sempre em vista aquele bom senso, embora a Igreja não possa ligar-se a qualquer efêmero sistema filosófico, o desprezo da doutrina tradicional e de sua terminologia, aperfeiçoada durante os séculos e empregada, aliás, com aprovação magisterial, não apenas conduz ao que se convencionou chamar relativismo dogmático, como também, o que é ainda pior, de algum modo fomenta e favorece. Por isso, não é lícito apartar-se, sem grave perigo de erro, daqueles termos e expressões que os doutores católicos, sob a guia vigilante do magistério eclesiástico, foram compondo e elaborando ao longo do tempo para expressar clara e inequivocamente, tanto quanto é possível à linguagem e inteligência humanas, as verdades da fé cristã. É ocioso lembrar, de resto, que do desprezo da teologia escolástica não há sequer meio passo. Ora, dos erros em que caíram certas cristologias atuais, os dois mais expressivos são, de um lado, um naturalismo que faz pouco caso da graça, reduzindo o homem a seus componentes psicológico-afetivos, e de outro, um moralismo de cunho acentuadamente calvinista. Um e outro, porém, ora sobrevalorizando a realidade passional, ora não lhe dando o devido crédito, se mostram incapazes de resolver um problema teológico de capital importância para a compreensão do mistério da cruz e, se bem meditado, de grande proveito para a nossa vida interior. Afinal, como entender que Jesus, possuindo a plenitude da graça desde a sua concepção virginal no seio de Maria, tenha podido padecer os mais atrozes sofrimentos? A questão se reduz a saber, em termos simples, como o Senhor pôde, de uma parte, conservar a paz decorrente da união entre as naturezas humana e divina e, de outra, padecer as maiores dores que já se tenham suportado nessa vida. A disputa, em todo caso, não é nova, antes, pelo contrário, põe somente roupa nova num problema já suscitado pelos antigos docetas, monofisitas, os primeiros negando que em Cristo houvesse até mesmo a possibilidade de sofrer, e os segundos afirmando que a passibilidade connatural ao homem Jesus fora como que absorvida pela impassibilidade divina do Verbo. Contra estes desvios ergue-se o testemunho das Escrituras, que narram ter o Senhor sentido fome e sede, tédio e cansaço, alegria e tristeza, por exemplo, Mateus 4:2, Marcos 3:5-9, 19, Lucas 4:7, 19, 41, João 4:6, 11, 33, 38, e a autoridade doutrinal de Santo Tomás de Aquino, que ensina tanto o grau sumo dos sofrimentos da paixão quanto a paz inigualável que o Redentor soube conservar em meio às suas dores salvíficas. Tal união entre paz e desolação, pertencente à intimidade mesma do mistério da nossa redenção, é de fato um mistério sobrenatural, pois estes dois extremos não poderiam permanecer unidos concomitantemente numa mesma alma senão por um milagre na ordem da graça, proveniente do fato de Jesus ser ao mesmo tempo viator e compreensor, peregrino em direção à eternidade e possuidor da visão da essência divina. É opinião comum entre os teólogos, com efeito, que Nosso Senhor gozava já aqui na terra daquela visão intuitiva da divindade a que se refere em Paulo em
Primeira carta aos Coríntios 13:12 e João em Primeira carta de João 3:2, e da qual provém para os santos glorificados no céu a suprema felicidade, que é ver Deus face a face. Mas enquanto nestes o gozo beatífico é para sempre completo e perfeito. Em Cristo, antes da ressurreição, a glória e a alegria celestes se concentravam apenas nas potências superiores da alma, inteligência e vontade, deixando as demais faculdades e potências suscetíveis à dor e ao padecimento. Noutras palavras, por beneplácito e disposição da divina providência, o Salvador impedia livremente a irradiação da luz da glória sobre a razão inferior e as faculdades sensitivas. Não queria que esta luz e o gozo que dela decorre atenuassem o mínimo que fosse a dor física e moral que ele havia de suportar para a nossa salvação. O crucificado se assemelhara, para usar uma imagem corrente, a uma grande montanha cujo cume ensolarado se perde no azul dos céus e cujas regiões menos altas são assoladas pela tempestade. De quanto temos dito se vê, pois, como foi grande o amor de Cristo por nós. Ele, que poderia ter impedido sua paixão, quis contudo sofrê-la por nós, homens, e para a nossa salvação, propter nos homines e propter nostrum salutem. Sem perder a suma felicidade que lhe comunicava a visão direta do Pai e do Espírito Santo, Jesus aspirava tão ardentemente sofrer por nós que, embora fosse a própria alegria, não recusou dizer no horto de sua angústia: a minha alma está triste até a morte, Mateus 26:38. Desejando ser consolado por aqueles que ele mesmo viera consolar. Desta perfeita coexistência entre serenidade e sofrimento na alma de nosso Senhor devemos tirar a lição de que não importa quão grandes sejam as nossas cruzes e tribulações, sempre encontraremos a paz se estivermos unidos a Ele. Por isso, temos de as levar com alegria e paciência, com fortaleza e humildade, sabendo que da doce amargura desse madeiro brotou o fruto da nossa eterna bem-aventurança. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Pois coragem. Eu venci o mundo. João 16:33.